No século XXI, você não consegue atravessar a rua sem que o seu celular diga a um satélite exatamente onde você está. Como é possível, então, que um Boeing 777, pesando 300 toneladas, carregado com 239 pessoas e recheado com os sistemas de rastreamento mais avançados da Terra, simplesmente evapore no ar? Durante 4 longos anos e bilhões de dólares gastos, o mundo assistiu à caçada no lugar errado. Eles procuraram por destroços descontrolados, procuraram por uma queda brusca, cega e trágica. Mas as cicatrizes microscópicas deixadas em um único pedaço de metal retorcido, encontrado a milhares de quilômetros dali, contaram uma história diferente. Uma história fria, cirúrgica e assustadoramente intencional. O MH370 não sofreu um acidente. Ele foi apagado. E as evidências mais recentes apontam para um plano de execução quase perfeito. Mas o que aquele metal revelou, os governos preferiam manter em segredo. A narrativa oficial de governos tentou durante anos colar a ideia de um acidente misterioso, talvez uma tragédia com falta de oxigênio seguida de uma queda em espiral para o nada. Bilhões de dólares, navios com sonares gigantes, submarinos robóticos, tudo varrendo os oceanos do sul da Austrália. Mas a matemática moderna, somada a novas análises das correntes marítimas e ao comportamento de uma tecnologia inusitada, finalmente bateu o martelo. Eles procuraram no lugar errado durante 4 longos anos. As buscas antigas se basearam em achismos de onde a aeronave despencaria sem combustível, considerando um mergulho brusco, desgovernado, rasgando o metal aos pedaços, pela força G e pela água como concreto. Caso essa brutalidade aérea tivesse ocorrido, as correntes marítimas teriam se encarregado de revelar um campo de destroços incontestável. Coletes salva-vidas, poltronas, bagagens. Um campo de destroços na superfície que satélites e aviões de resgate avistariam nos dias seguintes. Mas o que o mar entregou foi quase o silêncio total. Um silêncio ensurdecedor que só é possível de ser mantido se alguém pilotar ativamente o avião até encostar a barriga de metal suavemente nas ondas e afundar como um submarino. E a nova rota calculada recentemente aponta para um dos locais mais insondáveis e inacessíveis do planeta. E é isso que intriga os novos analistas. O problema é que, muito antes de encostar na água, o encobrimento desse voo começou nas nuvens. A segurança aérea de hoje não depende do piloto falar no rádio. Se ele desmaiar, os satélites ainda dizem onde a máquina está voando. Existe o transponder, que grita para os radares em solo a identidade, a altitude e a velocidade. Existe também o ACARS, um cérebro digital que transmite textos curtos sobre a saúde dos motores e falhas mecânicas via satélite, independentemente do rádio de voz. Na teoria, a Terra é um Big Brother global que impossibilita o sumiço do MH370. O detalhe sombrio é que logo após o controle de tráfego se despedir com um sonolento boa noite, esses 2 sistemas apagaram. Mas não apagaram juntos. Não houve uma faísca gigantesca ou uma explosão que queimasse todos os fios elétricos ao mesmo tempo. Os registros mostram que o ACARS foi neutralizado primeiro. Minutos depois, o transponder também foi sufocado. Isso só tem uma explicação lógica. Alguém apertou botões na sequência correta, no momento correto, na borda de comunicação de 2 radares diferentes. Puxar as alavancas principais não é o bastante. O apagão digital requereu acesso cirúrgico aos sistemas restritos do Boeing. Há disjuntores específicos embaixo do piso do avião para desligar de vez os backups do ACARS. Só que desligar esse equipamento não é apertar um botão. É preciso conhecer as entranhas da máquina como a palma da mão. Foi a partir desse exato segundo que os 239 passageiros foram engolidos por um buraco negro de comunicação, presos a 10 mil metros de altura. E o que os radares militares captaram a seguir desafia a lógica de qualquer emergência que o mundo conhecia. Porque mesmo sem o transponder civil gritando, os feixes de radar dos exércitos ao redor da Malásia rebatiam na imensa fuselagem metálica. O radar militar não pergunta quem você é. Ele apenas vê que há um metal gigante no céu.
O rastro primário militar capturou o avião fazendo uma curva brusca em forma de U logo após a perda de sinal civil. O voo desviou de sua rota para Pequim, voltando para o sul. A aeronave zigue-zagueou pelo estreito, percorrendo o limiar tênue e burocrático que divide os radares soberanos da Tailândia e Malásia. Essa rota em zigue-zague não é o trajeto de um avião à deriva. Na verdade, é uma manobra tática amplamente conhecida nas forças aéreas como evasão de radar de zona cinzenta. Voando sobre a fronteira, o controlador tailandês acha que a Malásia vai lidar com a aeronave misteriosa. O malaio, por sua vez, acha que é a responsabilidade dos tailandeses. O resultado? Nenhum dos dois países despachou caças armados para interceptação naquela madrugada. E, nesse embate silencioso de jurisdições, a inércia humana falhou onde os alertas eletrônicos já soavam. A burocracia humana falhou onde a tecnologia ainda mantinha um vislumbre de verdade. E foi essa precisão doentia que deu ao MH370 o passe livre para escapar em direção ao oceano aberto. Invisível e intocável, deixando os radares militares perplexos. A resposta para essa precisão perturbadora estava escondida em um disco rígido na casa do piloto principal. Quando as autoridades invadiram a residência do comandante Zahari Ahmad Shah, encontraram um simulador de voo complexo montado em seu escritório. Meses antes, o FBI havia recuperado dados cruciais que haviam sido intencionalmente deletados pelos usuários da casa. Entre as rotas virtuais salvas, havia uma trajetória incrivelmente bizarra. Ela mostrava um desvio semelhante para fora do espaço aéreo asiático, contornando a Indonésia e voando em linha reta rumo à desolação do sul do Oceano Índico. A simulação terminava no exato instante em que o combustível daquele voo acabaria. Os relatos da família e amigos pintavam um homem normal, um entusiasta que apenas brincava no tempo livre. Mas o que a análise profunda revelou é que aquela não era uma rota de lazer. Era o treino metódico de uma fuga perfeita para um dos mares mais perigosos e remotos do planeta, onde as águas ultrapassam 3 quilômetros de profundidade em poucas milhas da costa. E não há satélites de cobertura militar primária para resgatar quem cair ali. Ninguém brinca de jogar um avião no fim do mundo em um simulador. Apaga o arquivo depois. E meses mais tarde, um avião real cumpre o mesmo destino aterrorizante na calada da noite. Mas a máquina cometeu um único erro, um pulso eletrônico que o sabotador esqueceu de desativar. Embora todos os sistemas de vozes e dados estivessem cortados, os satélites modernos possuem rotinas automáticas de manutenção que funcionam em segundo plano, como um aperto de mão digital para perguntar a cada hora se a máquina está viva. O gigante metálico emitia ecos solitários afirmativos, ecos vazios que nada diziam sobre a sua latitude ou seu destino final. Esses famosos handshakes aconteceram por longas e terríveis 6 horas sobre o vasto escuro do Oceano Índico. 6 horas em que passageiros e tripulantes estavam confinados. Ninguém sabe se ainda estavam conscientes, se o oxigênio da cabine havia sido drenado intencionalmente, apagando-o silenciosamente antes de chegar ao destino final. O avião cruzou quilômetros sem fim, iluminado apenas pelas estrelas, rasgando o silêncio num mergulho inexorável rumo ao nada. Esse último detalhe eletrônico provou sem sombra de dúvida que o avião não sumiu à 1 da manhã no mar da China. Ele voou reto, fantasma e impiedoso, até o sol nascer do outro lado do mundo, esgotando sua última gota de querosene nos tanques. Isso arruína qualquer suposição inicial de colapso rápido, estendendo o terror do voo fantasma por intermináveis e agoniantes horas. Até que um físico decidiu olhar para algo que ninguém havia pensado antes para caçar o MH370. As ondas invisíveis na atmosfera. Uma nova análise de rádio amador, usando o sistema WSPR, detectou perturbações eletromagnéticas, criadas pelos sinais globais ricocheteando no céu naquela exata noite. Toda vez que uma massa metálica gigantesca como um Boeing rasga essas ondas, ela deixa para trás uma cicatriz, um eco em forma de rastro eletromagnético, que é registrado em milhares de nós de comunicação ao redor do planeta. O cientista Richard Godfrey usou esses dados fragmentados de 2014 para triangular, minuto a minuto, as perturbações não registradas nos radares, mas cravadas nas ondas curtas do mundo. Foi a virada de chave brutal. Os dados de rádio revelaram que o fantasma de 6 horas, antes invisível e indetectável, ganhava contornos tridimensionais, mapeando uma trajetória impressionante e muito mais concreta. As cicatrizes indicavam um voo em linha reta, desviando sutilmente de ilhas ou zonas com maior monitoramento militar, voando muito mais ao sul do que a área da Austrália que recebeu buscas bilionárias.
Cruzando essas trilhas invisíveis de rádio com as informações limitadas de satélite, a matemática empurrou o ponto de impacto e de submersão para um local aterrorizante e inédito. E esse novo rastro invisível empurra o fim da história para o abismo mais hostil e infernal do planeta Terra. Os pesquisadores independentes afirmam que a nova rota cruzou os famigerados Roaring Forties, as latitudes turbulentas do sul do Oceano Índico, onde tempestades monumentais e ondas que destroem navios se formam como paredes gigantes. O novo local não é uma planície de areia amigável a 4 quilômetros de profundidade. O rastro de WSPR posiciona o afundamento diretamente sobre a Fossa de Diamantina. Trata-se de uma falha abissal assombrosa, marcada por desfiladeiros vulcânicos traiçoeiros, uma trincheira com paredões colossais, gargantas lamacentas, montanhas submarinas de calcário vulcânico, fendas negras abissais e áreas que ultrapassam 7.000 metros de profundidade. Uma pressão que esmagaria facilmente a maioria dos submarinos robóticos como se fossem latas de refrigerante amassadas. É o equivalente a atirar uma agulha em uma cadeia de montanhas afundadas no lodo e sob escuridão total de um universo alienígena inexplorado pela humanidade. O relevo acidentado espalha sonares falsos e cria ecos fantasmas intermináveis. Se alguém quisesse um túmulo perfeito que impossibilitasse o acesso à caixa preta do avião para sempre, ele voaria exatamente e intencionalmente na direção desse cânion maldito no meio do escuro oceânico. Isso derruba, com requintes de crueldade, a teoria de que o avião simplesmente ficou sem querosene, mergulhou como uma pedra a 10.000 metros de altura e espatifou o oceano de bico. Se despencasse feito um tijolo em espiral, a água seria dura como concreto. O atrito desintegraria a fuselagem em milhões de detritos microscópicos, boiando e refletindo a luz do sol nas semanas seguintes. Mas lembra da peça que introduziu nosso mistério? O flaperon rasgado da asa do avião, encontrado 2 anos depois nas areias vulcânicas da remota Ilha da Reunião. Engenheiros navais, peritos em fadiga de materiais e analistas de impacto testaram os arranhões no metal e a posição de quebra das cracas cravadas nele. E o laudo é arrepiante. O flaperon não foi violentamente ejetado para trás em uma queda supersônica descontrolada. A angulação das dobras de torção prova que a peça estava estendida em configuração aerodinâmica final. Isso só acontece quando um piloto intencionalmente aciona os flaps, reduzindo a velocidade extrema do jato na superfície, realizando um pouso controlado sobre a crista furiosa das ondas. Ele queria um pouso na água da forma mais intacta possível. Por quê? Porque aviões quase inteiros não explodem, não jorram bagagens espalhadas por correntes marítimas. E o mais importante, eles enchem de água lentamente e afundam quase em peça única para as profundezas eternas do oceano, enterrando para sempre qualquer resposta definitiva com eles. Ocultar a verdade a 7.000 metros de profundidade exigiu um pouso amortecido e metódico sobre as ondas ferozes, feito para lacrar os segredos. Foi um pouso perfeito feito pelas mãos de alguém acordado, calculista e letal, que comandou o fim da linha. Só que saber onde o monstro metálico repousa com relativa precisão é muito diferente de conseguir chegar até ele para desvendar os fatos. As frotas tecnológicas dos últimos 10 anos vasculharam lugares com fundo chato. O terreno de Diamantina, no entanto, é o terror da sonarística. O som do radar submarino bate nos paredões da montanha de lodo abissal e criam as chamadas sombras acústicas, criando ecos fantasmas que esconderiam facilmente a estrutura massiva de um 777 nas encostas submersas, invisível para as varreduras rasantes de robôs amarelos custosos. Novos projetos de varredura profunda propõem drones submarinos em forma de enxame, autônomos, trabalhando sincronizados por dias para descer até 6.000 metros e iluminar as falhas tectônicas daquele lugar implacável. É um feito muito mais difícil e insano, cientificamente falando, do que mapear as planícies frias do planeta Marte. Mas as famílias e investigadores independentes estão implacáveis, unindo fortunas privadas, para arrastar a verdade oculta pela lama abissal e acabar com a blindagem que recobre esse sumiço desde 2014. E assim, o voo MH370 permanece não apenas como um avião que caiu do céu, mas como uma execução genial de um crime sem corpo de delito nas alturas invisíveis de nosso planeta. Não se apaga um gigante da aviação comercial do mapa mundi sem uma engenharia doentia e pré-determinada.
E o verdadeiro terror não se esconde nas ondas negras de 7 quilômetros de profundidade, onde o titã de metal supostamente afundou suavemente para nunca mais voltar. O verdadeiro terror e a grande fresta para o inominável reside na psique impenetrável de quem estava sentado no assento de couro esquerdo da cabine naquela madrugada, e do segredo letal que ele protegeu cruzando o Estreito de Malaca. O oceano profundo e impiedoso guarda o metal torcido, mas é a mente humana quem preserva o pânico genuíno do desconhecido. Nenhuma máquina de varredura pode vasculhar as verdadeiras intenções perdidas no fundo das fendas do silêncio final. Quem quer que estivesse no comando transformou 239 vidas no quebra-cabeça definitivo da era digital, sem qualquer explicação ou aviso prévio, forjando uma manobra implacável e fantasmagórica sobre a cegueira burocrática dos radares alheios. Se a análise forense arrepiante dessa tragédia e as teorias ocultas sobre a queda intencional prenderam sua curiosidade, não seja engolido pela escuridão da internet. Nunca se sabe qual segredo será desenterrado na nossa próxima exploração. Inscreva-se no canal Curiosidade Proibida, deixe o seu like e um comentário abaixo revelando o que você acha que aconteceu a bordo daquela madrugada fatal. Até logo!